Olá, pessoal. Eu sou o professor Edgar Rente de Física do Colégio Positivo. Essa semana iremos fazer uma revisão de conteúdos do volume 5 e apresentar a vocês o que estudaremos no volume 6. Vamos lá? Então, começando com a estática do ponto material. Para esta live, vamos precisar dos seguintes materiais: o livro do aluno, páginas 5 a 10, unidade 9, o caderno e a caneta. Vamos começar revisando o conceito de estática. Então, a estática é o ramo da física que estuda as condições para que um ponto material ou um corpo extenso permaneçam em equilíbrio. Na construção civil, estruturas de grande complexidade, como a ponte Otávio Frias de Oliveira, localizada em São Paulo, exigem que projetistas e engenheiros apliquem vários conceitos físicos para garantir a sua estabilidade. Quais os conceitos da física você considera importantes na elaboração do projeto e na construção de uma ponte? Então, começamos aí com o equilíbrio. Então, segundo as leis de Newton, se a resultante das forças que agem sobre um corpo for nula, esse corpo permanecerá em equilíbrio por inércia. Lembrando que inércia é uma tendência natural que os corpos possuem de estar em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Repouso ou movimento retilíneo uniforme são tipos de equilíbrio. Mantendo-se o corpo em repouso, disse que ele está em equilíbrio estático. Então, na primeira cena, aqui temos uma atleta segurando uma bola em repouso. Na segunda foto, temos uma nova posição em que ela irá manter por algum tempo esta bola em repouso. Ponto material ou partícula, outro conceito importante, que se encontra na página 6. Ponto material é qualquer objeto cujas dimensões não interferem em determinado fenômeno que esteja sendo analisado. Então, aqui nós temos algumas situações expostas de equilíbrio. No estudo da cinemática, por exemplo, lá do primeiro ano do ensino médio, nós podemos analisar o deslocamento de um móvel, de um carro, de uma cidade para outra, sem se importar com as dimensões do carro. Ou seja, nesta condição, o móvel, o carro, ele pode ser considerado aí um ponto material. Movimento de translação, outro conceito importante. O movimento de qualquer objeto, com exceção do movimento de rotação, ele é classificado como movimento de translação. Por exemplo, o movimento de um elevador sem rotação, ele é classificado como translação, pois um elevador ele sobe e desce, mas ele não tem rotação. Uma pessoa andando em linha reta pode ser considerado um movimento de translação. Importante saber: em um ponto material, o movimento de translação ele ocorre na direção da força resultante. Cuidado aqui para não confundir direção e sentido. Lembre-se que direção pode ser horizontal, vertical ou oblíqua, e sentido é para cima, para baixo, esquerda, direita. Neste exemplo aqui, nós temos a soma vetorial, né, dos vetores F1, F2 e F3. Okay? Então, aqui eu somei F1 mais F2, que deu como resultante este vetor destacado em vermelho. E este vetor F1 mais F2 menos o F3 vai ter aqui a força resultante. Logo, a força resultante faz o ponto material entrar em movimento de translação. Qual seria a condição necessária para um ponto material estar em equilíbrio? A força resultante, que representa a soma de todas as forças que atuam sobre o ponto material, ela deve ser nula.
Então, desta forma, a estática do ponto material tem como seguinte enunciado: um ponto material permanece em equilíbrio estático quando a resultante das forças que agem sobre ele é nula. Um importante teorema é o teorema de Lamy. No entanto, ele é restrito às situações de equilíbrio estático quando três forças coplanares e concorrentes atuam sobre um corpo. E aqui está a representação do teorema de Lamy, que tem o seguinte enunciado: a intensidade de cada uma das forças é diretamente proporcional ao seno do ângulo formado pelas outras duas forças. Então, nós temos aqui F1 sobre o seno do ângulo oposto. Repare que o alfa, neste exemplo, é o ângulo formado entre F2 e F3. Depois nós temos F2 sobre o seno de beta. Reparem que beta é o ângulo formado entre F1 e F3, igual a F3 sobre o seno de gama. E novamente reparem que gama é o ângulo formado entre F2 e F1. Então, a atividade da página 11, vamos fazer a resolução no caderno. Diz assim: sabendo-se que o sistema a seguir está em equilíbrio, qual é o valor da massa quando os dinamômetros indicam 100 newtons cada um? Lembrando que dinamômetro é um aparelho utilizado para medir forças. Então, nós temos aqui que cada dinamômetro indica 100 newtons cada um. Então, colocando ali os valores: dinamômetro 1 medindo 100 newtons, dinamômetro 2 medindo 100 newtons. Então, a representação esquemática nós teríamos, colocando uma linha horizontal para medir os ângulos, nós temos aqui o ângulo formado entre o dinamômetro 2 e a linha horizontal, passando ali pelo ponto de encontro das três forças, ele é de 60 graus. Aqui nós temos entre esta linha e esta corda que sustenta a massa 90 graus, daí aqui novamente 90 graus e 60 graus. Próximo passo é definir o ângulo entre as forças. Então, nós temos aqui F1, força medida pelo dinamômetro 1, segundo o enunciado 100 newtons. F2, força medida pelo dinamômetro 2, segundo o enunciado também valor de 100 newtons. E aqui nós teremos o peso. Os ângulos entre essas forças, lá, dando uma revisada, repare, entre o peso aqui e o F2 nós teremos 90 mais 60, um ângulo de 150 graus, idem aqui do outro lado, e 30 mais 30, 60 graus o ângulo entre os dois dinamômetros. Então, a representação esquemática ficaria desta forma. Associando aqui as forças, então nós temos que F1 é igual a F2, que é 100 newtons, F3 vai ser equivalente ao peso, o alfa e o beta são iguais, né, 150 graus, olha lá, observando o desenho, e o gama, que é o ângulo de 60 graus. Combinando aqui o peso, o ângulo de 60 graus igual a 100 sobre o seno de 150, desenvolvendo, nós temos o seno de 150 graus é equivalente ao seno de 30 graus. Substituindo os valores, nós temos peso sobre raiz de 3 sobre 2 igual a 100 sobre meio. Multiplicando em x, nós temos meio vezes o peso igual a 100 vezes raiz de 3 sobre 2. Simplificando, nós temos 100 vezes raiz de 3. Como raiz de 3 é aproximadamente 1,732, 100 vezes 1,732, nós temos que o peso é aproximadamente 173,2 newtons. Repare que nas alternativas é solicitado o valor da massa. Então, aplicando a fórmula do peso, peso igual a massa vezes gravidade, lembrando que esta fórmula ela é equivalente à segunda lei de Newton, que diz que força é igual a massa vezes aceleração, nós temos 173,2 igual a m vezes 10, logo a massa
é de aproximadamente 17,32 kg. Que o resultado, então, neste caso, é a letra A. Ok? Importante saber, quando os ângulos opostos são iguais a 120 graus, nós temos que as três forças elas são iguais. Alfa, beta e gama equivalente a 120, nós teremos que F1, F2 e F3 são iguais também. Certinho? Então, para provar aqui, um exemplo, tá? Que é um lustre de massa 50 gramas pendurado por duas cordas tensionadas conforme a figura. Considerando a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Responda. Faça a representação vetorial das forças envolvidas e os ângulos entre essas forças. Então, aqui nós temos o F1, aleatoriamente eu escolhi o lado esquerdo, F1, F2 e F3. F1 vai ser a força de tração na corda 1, F2 a força de tração na corda 2 e F3 vai representar o peso do lustre. Então, os ângulos aqui, nós temos entre F1 e F2 60 mais 60, 120 graus. Aqui entre F1 e F3, 90 mais 30, 120 graus também. E entre F3 e F2, também 120 graus. Então, para este caso, aplicando o teorema de Lamy, encontre a relação entre essas três forças. Como essas três forças elas são iguais, então basta eu calcular o peso do lustre. Então, o peso do lustre, nós temos que a massa ela é de 50 gramas, que é equivalente a 0,05 kg. Lembrando que a massa precisa estar no Sistema Internacional de Unidades, que é o quilograma. Então, massa vezes gravidade, 0,05 vezes 10. Então, nós temos que o peso ele é de meio newton. Logo, a tração 1, que é o F1, vai ser igual à tração 2, que é o F2, que é equivalente ao peso, que é 0,5 newtons. Ok? Como complemento aí de seus estudos, ainda podemos resolver na página 7, atividade 5, e na página 11 eu indico atividades 14 e 15. Espero que tenham gostado e até a próxima!